Paysandu empata, Tuna goleia, Remo reencontra a vitória e o Caeté está classificado para a segunda fase do Parazão. São os destaques de hoje no NESF Segundo Guerra para você. Fechada a 7ª rodada do Campeonato Paraense em sua fase classificatória, já temos 4 equipes garantidas na fase de quartas de final da competição. Paysandu, Remo, Tuna e Caeté são os 4 primeiros classificados. Restam 4 vagas. Cametá e Águia estão quase lá, mas ainda não estão seguros. Uma coisa é certa, nem o Mapará nem o Azulão correm risco de rebaixamento mais. E aí, o Santa Rosa tentando encaminhar a sua classificação e as outras 5 equipes ainda acreditando na possibilidade de classificação, mas olhando para o rebaixamento, olhando para o retrovisor com muita preocupação. Foi uma rodada movimentada, que começou no sábado com o empate entre Castanhal e São Francisco sem gols. E também no sábado outro empate. Canaã e Paysandu ficaram no 1-1 no jogo realizado em Parauapebas. O Paysandu perdeu um caminhão de gols. Fez 1-0 com Michel Macedo ou Matheus Contra, teve a possibilidade de aumentar este marcador, de alargar a vantagem, perdeu pelo menos 8 oportunidades, algumas claríssimas, e no final foi castigado. Foi castigado com o gol marcado pelo Zé Paulo, igualando nos acréscimos a partida. Um empate que ainda deu esperanças ao Canaã de não cair para a Série B do Campeonato Paraense. De qualquer maneira, o Paysandu manteve a sua invencibilidade. É bom dizer, Hélio dos Anjos trocou muitas peças. Poupou a dupla de zaga titular, poupou o Nicolas, poupou o Vinícius Leite, fez alguns ajustes na equipe e rodou o elenco do jeito que deveria fazer, esta é aqui a realidade. Mas também ficou ao final do jogo contrariado com a falta de definição do Paysandu. Aliás, não foi apenas neste jogo contra Canaã. Neste, ele teve esta sensação mais clara porque o Paysandu acabou cedendo o resultado que lhe era favorável. Mas nos jogos anteriores o Paysandu também perdeu muitos gols, não tem conseguido ser eficaz no último terço do campo, principalmente na última bola para colocar para o fundo do barbante. Agora, Hélio dos Anjos e seus comandados viraram a chave e estão focados no jogo de quinta-feira pela Copa do Brasil em Ji-Paraná contra o Ji-Paraná. O Paysandu tem lições aprendidas e vai para este jogo com o que tem de melhor para conseguir a sua passagem para a segunda etapa da competição. No domingo de manhã, a Tuna não tomou conhecimento do Santa Rosa. Meteu 4-0 com folgas, fez o primeiro gol com 20 segundos de jogo. O Luquinhas acabou marcando o gol inaugural da partida. Depois, cobrando o pênalti, o Chula fez 2-0. No segundo tempo, Pedrinho fez os outros 2 gols e garantiu a vitória tranquila, a goleada cruzmaltina. Que campanha faz a Tuna, hein? A Tuna e o Paysandu são os 2 únicos invictos do campeonato. E a Tuna tem o melhor ataque da competição. Palmas para Júlio César Nunes e seus comandados. Na tarde de domingo, tivemos mais 3 jogos. A vitória importante do Caeté sobre o Tapajós na Arena do Município Verde, em Paragominas. O time caeteuara venceu por 2-1 e carimbou o seu passaporte para a fase de quartas de final da competição. Aplausos também para o time do técnico Arthur Oliveira. Em Cametá, o Cametá venceu o Bragantino, deu um passo largo para se classificar e deixou o Tubarão numa situação preocupante para a última rodada da competição. Vitória conquistada já na reta final do jogo, 1-0 para o Cametá, mas vitória importantíssima para a equipe do Mapará. E no Baenão, com um público diminuto, mas de qualquer maneira presente, o Remo reencontrou a vitória. E uma vitória importante contra o Águia, o campeão paraense, o time que eliminou o Coritiba na Copa do Brasil, o time que vinha cheio de moral, foi derrotado pelo Leão Azul.
e a vitória foi merecida. No primeiro tempo, o Remo teve mais volume de jogo, foi melhor em campo, mas não conseguia ser vertical, não conseguia alcançar o objetivo, criar oportunidades claras. No segundo tempo, voltou com a mesma intensidade e foi mais agressivo. Fez logo com 1 minuto 1-0, gol do Camilo, que é o artilheiro do Leão Azul na competição, e depois o garoto Henrique Vigia, numa jogada individual, marcou o segundo. O Remo venceu com folgas a equipe aguiana, restabeleceu uma certa tranquilidade junto à sua torcida, e o próprio Ricardo Catalá teve também a sensação de que os jogadores entregaram mais do que vinham entregando. E não foi apenas sensação, foi sem dúvida uma realidade. Jaderson foi muito bem, Henrique foi um dos destaques da partida, Marco Antônio voltou a atuar bem, Ícaro e Líger se entenderam bem, o Águia não teve oportunidades mais claras para chegar ao gol do Marcelo Rangel, então foi uma vitória segura do Clube do Remo, que tem na quarta-feira o jogo atrasado contra o São Francisco. Quarta-feira, portanto, o Remo joga contra o São Francisco pela 6ª rodada, e aí teremos no final de semana a 8ª rodada. A 8ª e última rodada desta primeira fase do campeonato, todos os jogos no domingo às 3h30 da tarde. Os jogos mais importantes, a gente poderia destacar, é claro, Paysandu e Castanhal, o Paysandu buscando o primeiro lugar, a segurança do primeiro lugar, contra o Castanhal desesperado para tentar a classificação e não correr risco de rebaixamento. Teremos o Bragantino recebendo o Remo, jogo dramático para o Tubarão, e um jogo em que o Leão Azul vai buscar também mais 3 pontos, buscando este momento de recuperação integral da sua equipe. Jogo importantíssimo para o Tubarão. Teremos também Caeté e Tuna. O Caeté classificado, a Tuna classificada, e é um jogo também que tem muito peso pela força das duas equipes e pelo momento em que estão vivendo. E os outros 3 jogos? Em Marabá teremos o confronto Águia e Cametá. Um empate classifica as duas equipes para a próxima etapa da competição. Jogo no Zinho Oliveira, jogo também muito interessante. E os 2 últimos jogos são jogos de tirar o fôlego, principalmente para a parte de baixo da competição. Santa Rosa, buscando a sua classificação, recebe o Tapajós desesperado. E teremos ainda São Francisco e Canaã. O tamanho deste jogo, o empate, pode rebaixar as duas equipes. É uma situação complicada. Realmente, São Francisco, Tapajós e Canaã são os principais candidatos ao rebaixamento. Mas, no balanço das horas, tudo pode mudar. Vamos aguardar, então, esta rodada decisiva do Campeonato Paraense. Todo mundo jogando no mesmo horário. Vamos ver quem se classifica, quem fica no limbo e quem será rebaixado para a Série B do ano que vem. É isso, amigos. Saúde a todos. Até a próxima.